Irmãos e irmãs, no início deste santo caminho para a Páscoa, a palavra de Deus nos apresenta dois mistérios que atravessam toda a história humana: o mistério da piedade, o mistério da iniquidade. O primeiro revela o amor de Deus que cria, salva e quer a vida. O segundo, o drama do pecado que nos afasta do Criador e gera morte. Contemplando o novo Adão, Cristo Jesus que vence as tentações no deserto, pela obediência e pela confiança no Pai. Somos convidados a seguir o mesmo caminho que este tempo quaresmal desperta em nós o desejo sincero de conversão, para que, purificados pela oração, pela penitência e pela caridade, possamos participar da vitória pascal de Cristo. Hoje nós teremos o início do ano catequético e haverá isso para as nossas crianças. Acolhida. Catequista, nossa comunidade tem a alegria de receber hoje os catequistas e os catequizandos e catecúmenos, que neste ano iniciará o caminho da catequese. Saudamos também seus familiares que celebram conosco. Unidos, celebremos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Acompanhemos a procissão de entrada cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Papai, voltemos juntos ao tempo, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus enquanto espero ao Senhor. Ele guia o caminho. Todos podem sentar-se. Prezados
Quem são eles? Quem não ficar, quem são eles? Bento José, Júlia, Guilherme, Luiz Miguel, Ariane, Luiz Felipe, Alice, Diego, Caio, Ana Elza, Ana Carolina, Emanuele, Miguel, Larissa, Maria Eduardo, Sofia Castro e Valentina. Meus irmãos, minhas irmãs, catequizandos, catecúmenos, o que vocês pedem na igreja? O caminho para seguir Jesus Cristo. O que isso dará a vocês? Felicidade e a vida eterna. Em nome da igreja, eu, Frei Cléber José da Silva, de Santa Rita dos Impossíveis, recebo a cada um de vocês a participarem da catequese. Alguns de vocês já foram batizados e creem em Cristo e estão dando continuidade ao processo de conhecer e amar Jesus Cristo e a sua família, que é a igreja. Alguns estão iniciando e são catecúmenos e que serão batizados no sábado santo desse ano 2026. Pedimos agora que os representantes da família de cada um de vocês se aproximem para expressar que estão de acordo e irão acompanhar a catequese de seu filho ou filha. Os responsáveis, por favor, aqui na frente, os pais da criança, avós, tia. Aqui de frente, os sacerdotes. Prezados familiares, seus filhos pedem que os preparemos para seguir Jesus Cristo por meio da catequese. Vocês estão de acordo com esse desejo deles? Estamos. Vocês estão dispostos a ajudá-los a fazerem parte desta caminhada que eles percorrerão, especialmente frequentando sempre mais essa comunidade cristã? Para continuarem o caminho já iniciado do batismo, essas crianças e jovens necessitam do auxílio de nossa fé e de nossa caridade. Eles precisarão do apoio da comunidade, pois são todos nossos irmãos e irmãs na escola, assim como os catecúmenos que estão dando os primeiros passos no seio da igreja. Por isso, padres, pais, mas hoje começa uma realidade muito bonita. Sabe, vocês são os primeiros catequistas dos catequizandos dentro da casa que é a nossa igreja doméstica. Não queira tirar de vocês essa responsabilidade. São fruto do ventre ou da família de vocês. Que às vezes a avó que cria, o tio, o padrinho, a madrinha, mas a responsabilidade é de vocês designar essas crianças para Deus. Por isso, peço também a toda a comunidade que se coloque de pé. Vocês estão dispostos a acolher com muita alegria esses catequizandos e catecúmenos, e servindo de exemplo e os animando para que se fortaleçam no caminho? Sim. Vou cobrar, hein? Queridos catequizandos, queridos catequizandas, acolhemos vocês nessa casa que é também sua. Bem-vindos ao iniciar este ano catequético. Acompanhamos vocês com nossas orações e manifestamos nossas alegrias com uma salva de palmas.
conhecer o chamado de Deus. Rezem conosco, e agora nesse momento os pais também podem ocupar os seus lugares. Muito obrigado. E continuaremos a nossa celebração. Penitentes e arrependidos, como publicano no tempo, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados para celebrarmos com mais dignidade este santo mistério de amor. Muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e horizontes, ouvi a culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder ali por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém. Sentar, filhos. A fidelidade e a obediência a Deus nos possibilitam uma resposta firme e decidida contra o pecado. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comas dele, nem sequer o toques,
contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. E colheu o fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tandas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre as partes mais altas do templo. Ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles
nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para lhe adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas breves palavras nesse dia de hoje. Na quarta-feira eu estive celebrando aqui, me apresentei. Eu sou o Frei Clébio, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio. Tinha coisa melhor para mandar para a Pavuna, mas mandaram eu. Aceita. Aceita. Estou por aí, qualquer coisa, estou na área. Frei Clébio, preciso disso. Só me peçam o dinheiro que eu não tenho. Mas o que vem de Deus a gente dá um jeito. Queridos irmãos, primeiro domingo da quaresma, um tempo muito bonito. E ficou muito bem claro que Deus, ao nos colocar no mundo, nos dá toda a condição da santidade. Deus não deixa faltar nada, a não ser beleza. Em mim, por exemplo, Deus me livre, eu bicho feio da bexiga. Mas nós somos felizes na graça de Deus. Não precisamos buscar resposta fora daquilo que Deus nos deu na nossa vida. A primeira leitura é muito claro. O Jardim do Éden representa para nós a graça que Deus tem derramado na nossa vida, todos os dias, nos livrando dos perigos, das quedas, como Ele mesmo disse no seu Evangelho. Deus nos livra dos tropeços quando nós vivemos uma vida de oração. O Evangelho de Lucas 4:11 de hoje nos remete a vivermos uma vida de oração para não cairmos na tentação do inimigo. Quanto mais você refletir o amor de Deus, a santidade, a pureza e a graça, mais o inimigo vai querer destruir a tua vida, porque a tua alegria espiritual é um incômodo para ele. E se você não estiver enraizado, alicerçado na graça de Deus e na oração, você vai cair. Por isso nós precisamos estarmos preparados, porque a nossa vida com Jesus é um incômodo para o inimigo, e ele vai usar de todas as formas para nos instruir. Nós vimos muito bem a leitura do dia de hoje, olhando para o acontecimento que aconteceu com Adão e Eva. A liturgia fala que por um homem o pecado entrou no mundo. Foi assim ou não foi? A segunda leitura não foi assim? Por um homem o pecado entrou no mundo. Foi ou não foi? Foi. Mas quem pegou não foi a mulher, gente? Quem foi enganado pela cobra foi quem? Está vendo? Mas só que o pecado entrou no mundo por Adão. Sim ou não? Sim. Disse a palavra. Justamente porque Deus disse para Adão: não coma dessa árvore, desgraçado, senão vai dar ruim. Ele não falou para Eva, ele falou para Adão. E o homem se deixou ser levado por aquela que estava mais próximo dele. Primeira coisa, muito cuidado de confiar muito sem discernimento. É preciso ter cuidado com as facilidades do mundo que chega diante de nossos olhos para massagear o nosso prazer, o nosso ego. É muito perigoso.
estarmos vigilantes, porque quando as coisas acontecem muito facilmente, nós precisamos desconfiar, né? Precisamos desconfiar. Por isso o inimigo vai fazer de tudo para colocar diante dos teus olhos a facilidade, para que você possa alimentar o seu desejo e esquecer a vontade de Deus na sua vida. Não viva o desejo de si mesmo, mas o desejo de Deus na sua vida. O que Deus se propôs não tem comparação com aquilo que o mundo vai te propor durante o dia ou durante a tua vida. Não queira negociar as bênçãos de Deus, como deixou muito bem claro a liturgia de hoje. Aquilo que Deus te propõe é algo que você viverá para sempre, e aquilo que o mundo te propõe te destruirá na primeira volta do ponteiro ou na primeira esquina que você dobrar. Muitas vezes nós não queremos conhecer a nossa condição e nem somos alegres com aquilo que Deus escolheu para nós. Mas quando Deus escolhe algo para nós, Ele espera a nossa resposta. Aqueles que são casados, ou para mim também que sou casado com a igreja, o diácono que é casado 2 vezes, no casamento matrimonial e com a igreja, aí é pior, diácono. Tem que cuidar 2 vezes, hein? Pelo amor de Deus. Grande diácono Matheus, quando ele pode lá, não era seminarista ainda. É antigo, hein? Rapaz, vamos aplaudir o diácono. É muito grande. O coração voltado para Deus, com certeza o mundo já tinha destruído o ministério dele, porque é isso que o inimigo quer. E eu quero falar para vocês uma coisa, filhos. Na nossa vida humana, o inimigo, ele vai nos perseguir e vai atacar no momento da nossa fraqueza. Vocês perceberam no Evangelho que Jesus ficou quantos dias e noites orando? Quantos? 40. O inimigo não se atreveu a se aproximar dele, mas quando ele teve fome, o inimigo atacou. Ou seja, nós precisamos estarmos em vigilância, porque quando nós tivermos a nossa dificuldade, a nossa debilidade, o inimigo vai atacar naquela debilidade nossa, naquela dificuldade nossa, na nossa fraqueza. Mas ele esqueceu que Jesus é Deus. Mas ele mesmo assim, ele foi atacado. Se ele atacou a Jesus, imagina nós. E eu me lembro como se fosse hoje, ano 2016. Eu estava voando na minha vida sacerdotal, até onde eu estou voando. Não sei como com essa barriga toda, mas estou voando espiritualmente, que eu estou falando, né? Aí entrou no Facebook, não tinha WhatsApp nesse tempo não. Entrou no Facebook aí, olá, tudo bem? Você é o Kleber? Eu falei, assim, minha mãe me batizou, Kleber. Ah, eu te lembro no momento do tempo de escola, e eu realmente também disse, já até sei o final. Sou eu mesmo, eu lembro de você. Nossa, Kleber, eu sempre fui apaixonado por você. Eu falei, ó, o Satanás aí, ó. Pensa que eu sou bobo. Era bonita. Ai, Kleber, eu sempre fui apaixonado por você, e agora que eu vi você, despertou de novo. Eu falei, agora deu. Eu olhei a foto, é bonita danada. Eu olhei no espelho, sabe aquele homem quando Deus está derramando, Deus derrama a beleza na pessoa, né? Deus estava derramando a beleza lá no Rio Grande do Sul, eu estava lá no Macapá. É longe, é um pouco longe. Eu reconheço. Nossa, eu sempre te achei lindo. Eu falei, é Satanás, está mentindo. O pai da mentira. É o pai da mentira. Eu falei, ó, filha, infelizmente você chegou atrasada. Chegou atrasada, porque eu sou casado, né? Se você falasse antes, quem sabe? Ué, mas você não é padre, não? Eu falei, sou padre, eu sou casado, desgraçada com a igreja. Eu sou casado com a igreja. Eu tenho compromisso com a minha esposa, a igreja, como Cristo teve. Eu tenho compromisso, e isso foi Deus que me deu. O que Deus me deu, o mundo não pode superar. É inegociável. Pode dar prazer aos olhos,
mas destrói o coração e a santidade da nossa vida em Deus. Ele vai fazer de tudo para te destruir. Fazer de tudo para te destruir. Não se deixe enganar. Aí depois começou a falar coisa, eu falei, mas vai tomar banho na praia de Maceió. Eu queria falar outra coisa, mas não podia, eu faço. Mas vai tomar banho na praia de Maceió. Copacabana é mais perto, mas ela já conhece. Porque nós temos que ter decisão de vida, como Jesus teve. Eu não adoro outro Deus, senão o meu Deus. Eu não sirvo a outra igreja, senão a minha. E eu não vivo nenhuma vida se não seja aquilo que Deus me propôs. Se nós não tomarmos essa decisão, o inimigo vai superar as nossas forças, que são limitadas na nossa humanidade. Quantos casamentos destruídos por deixarmos ser enganados pela mentira do inimigo, te propondo coisas, dizendo que será melhor do que aquilo que Deus te propôs, é mentira. Claro que aquilo que Deus te propôs não é fácil viver, não é, nunca será, nunca foi, Ele também nunca disse que seria, mas é a melhor escolha para nós. Vivam cada dia em uma vida de oração, no jejum, na abstinência, na renúncia do pecado que nos leva ao inferno. Nós somos homens e mulheres celestiais e não infernais. Aquilo que Deus propõe para nós está guardado no seu coração e nós vamos receber a herança na hora certa. Mas primeiro nós temos que passar pelo caminho do Calvário, o caminho que nos ensina a amar, a renunciar ao pecado e a viver para Deus. Por isso Jesus hoje, caminhando no Calvário, Ele vai nos restaurar, como disse São Paulo. Jesus nos justifica nas nossas caídas, ou seja, quando nós caímos, quando nós tropeçamos, Jesus nunca nos abandonará nesse caminho da santidade, mas nós precisamos também tomar ciência e decisão de renunciar ao pecado e assumir de volta, perfeitamente, definitivamente, uma vida diante do Senhor. Que Nossa Senhora interceda por nós e que possamos de fato sermos santos segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. nesse início de quaresma, elevemos ao Senhor nossas súplicas, pedindo que nos conceda a graça de vencer o mal com o bem e de seguir fielmente o caminho de Cristo. Digamos com fé: Senhor, levai-nos do vosso amor. Pela Igreja, para que, guiada pelo Espírito Santo, ajude todos os fiéis a viver este tempo quaresmal como verdadeiro caminho de conversão, oração e caridade, rezemos. Por todos os que sofrem as consequências do pecado e da injustiça, especialmente os que vivem o peso da pobreza, da violência e da exclusão, para que encontrem Deus força e esperança, rezemos. Senhor, não
Deus de bondade, tem Cristo nos revelado o vosso amor e a vossa misericórdia. Escutai as preces que vos apresentamos e fazei-nos participantes da vitória pascal do nosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar nesse momento de oferta. Vamos ofertar nossa generosidade para continuarmos nossa missão evangelizadora na nossa comunidade. Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartimos a mesa do reino, anunciam a paz alvejada. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação, ao pesar da Tua vida, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos entornam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparado na Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com chuva torrente, tu fecundas o chão desta terra, e assim nova semente. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparado na Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz alvejada. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparado na Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício meu e vosso seja feito sendo por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a esta oferta, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, Filho justo, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso,
Jejum de 40 dias, Jesus consagrou a observância tradicional e desabando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que pela antiga celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com o hino de louvor, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do nosso Filho, a sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vida, nós nos oferecemos ação de graças deste sacrifício vivo e santo. Por incomodidade à oração da nossa igreja e reconhecer que é o sacrifício que nos reconciliou convosco, conceder que aquele tanto nos compor que o Senhor, vosso Filho, repleto do Espírito
Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma terra oferenda, para alcançarmos a herança dos vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu casto esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, fica aqui neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, nosso bispo do Morari, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido, atender propício as preces desta família, que unistes em vossa presença, reproduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei como do lado do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e fé. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deixe os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, como filhos e filhas de Deus na paz, saudai-nos em Cristo Jesus.
Feliz que ele encontra o seu refúgio. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de igreja e minha morada, mas dizer uma só palavra serei salvo. Meu corpo e o sangue de Jesus guardo para a vida eterna. Amém. Irmãos, o diácono de ministro não distribui a comunhão. Eu vou sentar um pouco, eu vou operado. Como eu tenho hoje 4 missas, eu vou descansar um pouco. Nós já fomos. Não é que eu sou preguiçoso, não. Você fez preguiçoso, não. Bom, então eu vou distribuir a comunhão e eu vou sentar um pouco. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos
Oremos. Ó Deus, que nos alimentasses com este pão e nos dê fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Alegria, Rogai por nós. vamos sentar um minutinho para começarmos a nossa segunda celebração de vida de catequistas de todas as etapas, batismo, crisma, eucaristia e adultos. Acolhendo nossos catequistas que, em nome da comunidade cristã, ajudarão nossas crianças, jovens e adultos a serem iniciados na fé da igreja. Eis-me aqui, Senhor. Palavra de Deus. Apresentamos-nos, Senhor, diante de Ti, com a Bíblia, Tua palavra, escutamos Tua voz que nos chamou. Queremos ter sempre os olhos fixos em Ti, caminho, verdade e vida. Eis a palavra de Deus. Glória a vós, Senhor. Catecismo da Igreja. Apresentamos o Senhor diante de Ti como catecismo da Igreja. A finalidade da doutrina que ensino deve fixar-se todo no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem em que se deve crer pelo que se deve esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o teu amor pela humanidade. Eis o rico depósito de nossa fé. Bendito seja Deus para sempre. Apresentamos-nos, Senhor, diante de Ti, com a cruz, nos anunciamos Cristo, crucificado, para que os judeus é escândalo, e para os gentios é loucura, mas para nós que somos chamados é Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Eis o prêmio da cruz, na qual Ele deu a salvação do mundo. Vós sois a luz do mundo, e brilhe a vossa luz catequista. Cristo nos iluminou para ser luz. Apresentamos, Senhor, diante de Ti, a luz da Páscoa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Eis o mistério do amor, eis a luz de Cristo. Vinde e adoremos. Vamos catequistas acendendo as velas do Círio Pascual. Depois, voltados para o Círio, vamos rezar a oração que está embaixo.
desejam tornar-se anunciadores da vossa alegria, para que o mundo conheça a salvação que o vosso Filho nos revelou. Que creiam, vivam e ensinem como corajosos discípulos missionários e a cada dia recebam as graças necessárias para testemunharem com a vida o que ensinam pela fé. E desça sobre todos aqui reunidos a vossa bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um aplauso para o nosso catequista. Em nome do nosso Padre Pedro Gustavo, agradecer a disponibilidade de vocês. Sabemos que nós nunca estaremos preparados totalmente para nada. Como discípulos de Jesus, eles não estavam preparados para nada, mas estavam dispostos a serem preparados e lapidados por Jesus Cristo. Isso é ser catequista, estar aberto à graça de Deus, que Jesus possa lapidar a sabedoria espiritual de vocês, para vocês serem testemunhas vivas, para que vocês sejam instrumentos nas mãos de Jesus. Por isso, muita fé e muito obrigado mais uma vez pelo sim de vocês, que vocês possam fazer essas crianças conhecerem o caminho da salvação. Amém? Vamos tirar uma foto para os catequistas e logo depois as crianças para a bênção final. Vamos lá. Crianças, pode ficar em catequista. Vocês são catequistas dos catequizantes. Catequizantes e catecúmenos. As catequistas são piores do que as crianças, sabia? Impressionante, né? Mas é. São as crianças, as catequistas. Olha lá a foto, ó. Bem bonito. É muita beleza com a moto. Olha o celular só. Bem, abençoe. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça para sempre. Amém. Alegria do Senhor é a nossa força e de paz. O Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Alguém caminhava,